Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito de conjunto, mais especificamente sobre o tema inclusão. Bom, o que é inclusão, pessoal? Inclusão é a relação que há entre um conjunto e um subconjunto. Então, quando a gente tem um conjunto e esse conjunto tem um subconjunto, a gente diz que esse subconjunto está incluso no conjunto. Em geral, a gente costuma dizer também que o subconjunto está contido no conjunto, ou então que o conjunto contém o subconjunto. Em termos técnicos, então, a gente diz que um conjunto A, por exemplo, está contido no conjunto B, ou um conjunto A está incluso no conjunto B, se todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. Ok? E em caso positivo, a gente diz que o conjunto A está contido no conjunto B. E a gente usa o símbolo de inclusão, que é esse símbolo aqui. E a gente diz que A está contido, A está incluso em B. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que A seja o conjunto formado pelos números 1, 2, 3. E B seja o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4. Observa que todos os elementos que estão no conjunto A também estão no conjunto B. Porque o A é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, o B é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4. Então, todo mundo que está em A também está em B. A gente pode representar isso aqui através do diagrama de Venn, né? Então, a gente pode fazer aqui uma região aqui, chamar isso aqui de A e marcar os pontos aqui relativos ao número 1, 2 e 3, né? E quando a gente tem um conjunto B que contém esse conjunto A, um conjunto na qual o A está incluso, então, a gente pode representar assim. A gente tem aqui, então, o conjunto B. E o conjunto B tem, além dos pontos que estão em A, que são o 1, 2, 3, tem também um ponto ali, que é o ponto 4. Beleza? Então, isso aqui seria uma representação. Nesse caso, veja que eu posso dizer o quê? Todos os elementos de A estão em B. Então, a gente diz o quê? Que, logo, a gente pode dizer que A está contido em B, ou A está incluso em B. E aqui tem uma representação geométrica através do diagrama de Venn. Veja que a gente não pode dizer o mesmo contrário. Eu não posso, nesse exemplo aqui, dizer que B está contido em A. Por quê? Para isso ocorrer, deveria acontecer o quê? Todo elemento de B deveria ser um elemento de A. Veja que nesse exemplo específico, o 4 é um elemento que está em B. Então, eu tenho esse ponto aqui, que é o 4, né? Está aqui o 4. O 4 está em B, porém, o 4 não está em A. Nesse caso, então, a gente diz que o B não está contido em A. E para a gente dizer que B não está contido em A, a gente pode usar esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de inclusão com um tracinho aqui. Então, essa notação representa para a gente o quê? Que o conjunto B não está incluso no subconjunto A. Beleza? Então, a gente usa essa notação aí. Muito bem. Uma outra coisa que a gente pode falar também, quando a gente está trabalhando com conjunto, é a questão da igualdade de conjunto. Eu posso pegar dois conjuntos, aleatoriamente, e posso me perguntar se esses dois conjuntos eventualmente vão ser iguais ou não. Bom, o que vai ser dois conjuntos serem iguais? Dois conjuntos serem iguais, pessoal, significa o quê? Que todo elemento que está num conjunto tem que estar no outro, e todo elemento que está no outro conjunto tem que estar nesse um. Ok? Por exemplo, se eu pegar aqui o conjunto A como sendo o conjunto que tem as letras A, B, C e D, e eu pegar o conjunto B como sendo o conjunto que tem as letras A, D, C e B. Veja que todos os elementos que estão em A também estão em B. Vamos analisar o A. O A está aqui, o B ele está aqui, o C ele também está aqui e o D ele também está aqui. Então, nesse caso aqui, todos os elementos de A estão em B. Beleza? E se eu fizer outra análise, vamos olhar os termos de B. O A está em B e o A está em A. Opa, o Azinho está aqui. O Dzinho está em B, o Dzinho está em A. Está aqui o Dzinho. O C
o C está em B e o C também está aqui no conjunto A. O B está no conjunto B e o B também está aqui no conjunto A. Com isso, a gente verifica o quê? Que todos os elementos de B também são elementos aonde? Em A. Então, veja, quando eu falo que todos os elementos de A são elementos de B, essa é exatamente, né, que a gente viu no slide anterior aqui, a noção do A está incluso no B, o A está contido no B. Então, quando eu venho aqui na noção de igualdade e falo que um conjunto é igual a outro, se todo elemento de um conjunto é elemento de outro e todo elemento do outro é elemento de um, então eu estou falando o que, de certa forma? Quando eu falo essa primeira sentença, né, quando todo elemento de A é elemento de B, o que eu estou falando de certa forma? Eu estou falando que A está contido em B, ok? E quando eu falo que todo elemento de B é elemento de A, eu estou falando o quê? Eu estou falando que B está contido em A. Então, na definição de A igual a B, eu falo o quê? Todo elemento de A é elemento de B, todo elemento de B é elemento de A. Então, eu estou falando essas duas coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, para um conjunto ser igual ao outro, em termos simbólicos, né, em termos aqui da inclusão de conjunto, isso nada mais é o quê? A é igual a B, né? A é igual a B. Se acontece essas duas coisas, na verdade é C e somente C. Se A é igual a B, então A está contido em B e B está contido em A. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B, né? Então A igual a B é equivalente, né? É equivalente à seguinte sentença. A está contido em B e B está contido em A. Ok, pessoal? Então, eu poderia dizer também, em termos simbólicos, igual vocês estão vendo ali, ó. A é igual a B, C e somente C, para todo X. O X está em A, implicar que o X está em B. E para todo X, X está em B, implicar que X está em A. Que isso nada mais é eu escrever, né? Eu escrever para todo X, X pertencer a A, implicar que X pertencer a B. Isso aqui é uma maneira de eu escrever o quê? A está contido em B. Ok? É a maneira de escrever A está contido em B. E eu escrever para todo X, né? X pertencer a B implica que X pertence a A, né? Isso aqui implica para a gente que B está contido em A. Então, veja bem, aqui eu coloquei só inclusão, ó. Só implicação aqui. Aqui está só implicação, né? Mas se vale essas duas coisas, né? Se vale essas duas coisas, então vale o quê? Vale, de certa forma, a implicação que vai e a implicação que volta, né? A gente fala que vale a ida e a volta. Então, na verdade, vale aqui uma equivalência que a gente chama de C e somente C e usa esse símbolo aí com as duas setinhas, né? Ou seja, se a gente juntar essas duas coisas, isso nada mais é para todo X, X pertence a A, C e somente C, X também pertence a B. Beleza, gente? Então, ó, isso aqui são coisas que são todas equivalentes. Então, em resumo, quais são as coisas que são todas equivalentes aqui? A igual a B, né? A está contido em B. E esse E aqui, pessoal, é importante. Não é que vale uma coisa ou outra. Esse E está falando para a gente que, obrigatoriamente, o A tem que estar contido em B e o B tem que estar contido em A. Tem que acontecer as duas ao mesmo tempo. Que é diferente quando você usa no lugar do E a palavra ou. Que aí tem que acontecer um ou o outro, eventualmente podendo acontecer os dois, mas não que isso passa a ser aí uma obrigação. Mas quando é o E, sim, é obrigação. Tem que acontecer o que é afirmado aqui e aqui. Beleza? Então, a gente tem essas três sentenças aí e essa última aqui. Que todas representam o que, na verdade? Todas representam que o conjunto A é igual ao conjunto B, né? E esse exemplo aqui ele ilustra para a gente, né? Um conjunto A e B que tem os mesmos elementos. Não importa, pessoal, aqui a ordem que está listado os elementos. Não importa a ordem que está listado os elementos. O que importa é o quê? Que os elementos são exatamente os mesmos. São os mesmos elementos, né? Também não importaria se eu escrevesse o conjunto B da seguinte maneira, ou o conjunto A, né? Já que eles são iguais. Eu escrever aqui o A, o B, o B, o B, o C e o D. Esse conjunto é a mesma coisa.
Ah, professor, mas tem mais elementos aí, não tem? Na verdade, o que aconteceu aqui? Eu repeti o B 3 vezes. Isso aqui é uma redundância, não quer dizer que tem 3 vezes o B no conjunto A. O conjunto A ele é um conjunto que tem o elemento B. Então, essas repetições são redundantes. E, como é redundante, a gente não precisa ficar escrevendo isso toda hora. A gente pode simplesmente, então, evitar de escrever isso aqui e escrever apenas o quê? Falar apenas uma vez que o elemento está no conjunto, né? Então, eu estou falando, quando eu estou listando aqui entre chaves os elementos, nada mais, nada menos que eu estou falando que aquele cara é um elemento daquele conjunto. Então, se eu já falei que aquele cara é um elemento daquele conjunto, se eu listar ele de novo aqui, eu estou apenas falando a mesma coisa. E falar a mesma coisa é uma coisa redundante, então a gente não precisa exibir o elemento mais de uma vez no conjunto. De certa forma, então, esses conjuntos são exatamente o mesmo. Bom, então isso aqui é importante, tá, gente? O A igual a B, essa caracterização aqui, ela é muito importante, que a gente vai ver daqui a pouco o quê? Que isso aqui, na verdade, é uma maneira natural da gente verificar que um conjunto é igual ao outro. Você primeiro verifica que um está contido no outro, depois você verifica que o outro está contido no um. Beleza? E essa aqui também é importante porque quando a gente vai descrever, quando a gente vai provar, por exemplo, que o A está contido em B, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um elemento qualquer no conjunto A, como é um qualquer, você pode chamar ele de uma variável que você quiser aí, então a gente pode chamar da variável x, né? E de alguma maneira você tem que justificar matematicamente, né? Usando propriedade, usando o contexto, a propriedade que define o seu conjunto, ou usando o contexto em que você está trabalhando esse conjunto, usando a lógica matemática, verificar que de alguma maneira esse elemento também vai estar, esse elemento x arbitrário que você pegou vai estar no conjunto B. Como você pegou o x arbitrário e você provou que se ele está em A, então ele está em B, e o x foi tomado de modo arbitrário, você vai concluir que todo elemento de A vai ser elemento de B, e isso vai ser o que prova que A está contido em B. E aí, se você quiser provar que o B está contido em A, você vai fazer argumentos similares, né? E você vai obter, então, essa afirmação aqui. Essa afirmação aqui é a mesma coisa que eu falar que A é igual a B. Então, essas três maneiras de eu escrever a mesma coisa, que é um conjunto é igual ao outro, é o que vai ajudar a gente a manipular e a fazer, analisar inclusões nos conjuntos depois. Beleza, gente? Bom, continuando aqui, né? Se a gente falou em conjuntos iguais, né? Então, a gente pode falar o quê? Em conjuntos diferentes, não é mesmo? Então, a gente pode falar em conjunto A diferente de B. Então, o que é um conjunto diferente, né? É um conjunto que não é igual. Então, se um conjunto A não é igual a um conjunto B, então quer dizer o quê? A gente diz que o A é diferente de B, né? E a gente usa o símbolo de diferente na matemática para denotar que esses conjuntos são diferentes. Beleza? Por exemplo, né? Se eu pegar aqui o conjunto A como sendo o conjunto 1, 2 e C, e eu pegar o conjunto B como sendo o conjunto formado por A, B e C, esses conjuntos são diferentes. Por quê? Para eles serem iguais, o que deveria acontecer? Todo elemento de A deveria ser elemento de B. A gente vê o quê? Ó? O C, beleza, o C é um elemento de A e ele também é um elemento de C. Porém, o 1 e 2 são números que estão no conjunto A, porém no conjunto B eu não tenho 1 e 2. Então, esse conjunto é diferente. E o B também é diferente de A. Por quê? Eu precisaria que todos os elementos de B fossem elementos de A. E eu sei que só o C é elemento de B, que é elemento de A. O A e o B estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. Ok? Lembra o quê? Que a gente viu que um conjunto A é igual a um conjunto B. Isso aqui é uma coisa equivalente, né? A igual a B é equivalente, ou A é igual a B, C e somente C. Acontece o quê? O A tem que estar contido em B e o B tem que estar contido em A. Então, se A é igual a B, eu posso falar que A está contido em B e B está contido em A. Então, é a ida. A volta, se A está contido em B e B está contido em A, eu também posso afirmar com toda certeza que o A é igual a B. Então, pessoal, quando eu negar que o A é igual a B, ou seja, quando eu falar que o A é diferente de B, quer dizer o quê? Que eu vou estar negando toda essa sentença aqui. E quando você nega uma sentença que tem uma afirmação, o conector E, e você tem aqui uma outra afirmação, eu negar isso significa o quê? Que eu vou ter um ou. Negar o E é o ou. Então, o que isso quer dizer? Como eu tenho essa equivalência aqui, né?
como eu tenho essa equivalência aqui, então o A vai ser diferente de B. Isso é uma coisa equivalente, né? Equivalente ao quê? Ao A não estar contido em B ou o B não está contido em A. Então, para A ser diferente de B, não precisa verificar essas duas coisas. Basta que uma delas ocorra. Então, se A não está contido em B ou B não está contido em A, isso já é suficiente para eu falar que A é igual a B. Por quê? Porque para A ser igual a B, é preciso que toda a galera do A esteja no B e toda a galera do B esteja no A. Caso uma dessas duas afirmações aqui ocorram, uma dessas duas coisas já não acontece, ok? Então, a gente pode ter exemplos em que isso aqui como um todo vai acontecer, onde uma dessas duas não são verdadeiras. Ou, eventualmente, pode ser que as duas não sejam verdadeiras, né? Vamos só pegar alguns exemplos aqui. Vamos pegar esse exemplo que a gente já viu ali, daquele A e daquele B ali. Veja que naquele caso, o que acontece? Eu tenho que o A não está contido em B, né? Então, no exemplo acima, o A não está contido em B, beleza? O A não está contido em B, e o B também não está contido em A. Nesse caso, deu certo das duas afirmações que estão aparecendo aqui, ó, dessas duas afirmações ocorrerem, ou seja, o A não está contido em B e nem o B está contido em A. O B ele não está contido em A. Então, acontecem as duas coisas, mas não precisaria tudo isso. Bastaria apenas uma dessas duas coisas não acontecer, para eu poder afirmar categoricamente, então, o quê? Que o A é um conjunto diferente do B, né? Se a gente fizer o diagrama, então, daquele conjunto ali, ó, o conjunto A é o conjunto formado por 1, 2 e C, e o conjunto B é o conjunto formado por A, B e C, né? Então, a gente teria aqui o conjunto A, a gente teria aqui o conjunto B. Então, quem que está em A? Vamos lá. O A é o conjunto que tem o 1, 2 e C. O C, ele está em B também, tá vendo? Só que o 1, 2, ele não está em B. Então, como que eu vou representar isso aqui no diagrama? Então, ó, eu vou ter aqui o 1, o 2, e eu tenho aqui o C. Por quê? Porque o C está em A e está em B. Então, eu tenho que colocar ele dentro da região que representa o A e dentro da região que representa o B. Já os elementos de B é o Azinho, o Bzinho e o Czinho. E o Czinho também está em A, mas o Azinho e o Bzinho não estão em A, né? Se você olhar aqui, ó, esse Azinho e esse Bzinho não está lá no A. Então, eu coloco ele aqui para fora. O A e o B. Beleza, gente? Então, esse aqui é um caso que nenhuma dessas duas coisas aqui, tanto o A não está contido em B, quanto o B não está contido em A. Então, isso aqui implica para a gente o quê? A gente tem que, nesse exemplo aqui, o A é diferente de B. Mas eu poderia ter outro exemplo, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês enxergarem bem isso daqui, né? Eu poderia ter aqui o conjunto A, vamos pegar o conjunto A aqui como sendo o conjunto 1 e 2, né? E vamos pegar o conjunto B como sendo o conjunto 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Veja o que então, né? Se eu desenhar o conjunto A aqui, então ele tem quem dentro desses pontos aqui? Tem o 1 e o 2. Já o conjunto B, além de ter o 1 e o 2, ele tem também quem? O 3 e o 4, não é mesmo? Então, se eu representar aqui o conjunto B, além do 1, 2 que está aparecendo aqui, eu vou ter também o 3, eu vou ter também o 4. Veja aqui, a pergunta é, A é igual a B? Essa é a pergunta. Lembra que isso é equivalente ao quê? O A está contido em B e B está contido em A. Então, essas coisas são equivalentes. Nesse caso aqui, veja o quê? A gente tem que, né? Nesse caso aqui, a gente tem o quê? A está contido em B. Porém, será que o B está contido em A? Para o B estar contido em A, precisaria o quê? Precisaria que todo elemento de B fosse elemento de A. Porém, o B claramente tem o 3 e o 4 que estão no conjunto B, porém não estão no conjunto A. Ou seja, porém B não está contido em A, né? Logo, a gente conclui então o quê? Que A é diferente de B.
A é diferente de B. Então, esse é um exemplo em que eu tenho A contido em B, porém, o B não está contido em A. Lembra que eu falei essa equivalência aqui para vocês? Ó? Essa equivalência aqui, que A é diferente de B, se e somente se uma dessas duas coisas acontece. Nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês, então eu tenho o quê? O A está contido em B, porém o B não está contido em A. Então, essa equivalência aqui é verdadeira. Por quê? Aqui eu preciso que aconteça uma ou outra para ser diferente. Pode acontecer uma, pode acontecer a outra, e pode eventualmente acontecer as duas, igual a gente tinha visto no exemplo anterior. Mas nesse último exemplo que eu fiz, eu tenho que o, que o B não está contido em A. Se o B não está contido em A, então vale esse ou aqui. Por quê? Porque está valendo essa afirmação aqui. Se vale uma, então quer dizer que vale uma ou outra. Que no caso seria S B não está contido em A. Beleza, gente? Então, isso aqui ilustra essa questão aí. De um outro exemplo que A é diferente de B. E nesse caso aqui é o B que não está contido em A. Eu poderia pegar um outro exemplo que o B está contido em A, porém o A não estaria contido em B. É possível construir esse exemplo e vai ser de maneira, de certa forma, similar com esse daqui. Mas o que eu quero, resumindo então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é, para que o conjunto seja igual, para que um conjunto seja igual a outro, é necessário o quê? Que as duas coisas que apareçam aqui ocorram. É obrigatório. A está contida em B e o B está contido em A. As duas coisas têm que acontecer. Para ser diferente, para um conjunto A ser diferente de um conjunto B, aí eu não preciso de A não está contido em B e B não está contido em A. Basta apenas o quê? Que o A não esteja contido em B ou o B não esteja contido em A. Basta apenas uma dessas duas sentenças aqui não serem verdadeiras. Ok? Nesse caso aqui, verdadeiro, né? Porque quando eu falo B não está contido em A, isso é uma sentença, né? Então, basta, vamos dizer assim, uma maneira melhor de dizer isso basta que uma dessas duas coisas ocorram. Isso ou isso. Basta que uma das duas ocorra. Para que eu tenha A diferente de B. Claro, se eu tiver as duas, A é diferente de B também. Por quê? Porque se eu tenho as duas em particular, eu tenho uma delas. Então, isso acaba sempre acontecendo. Isso precisa ficar muito claro para vocês, né? O mais importante aqui é isso daqui, ó. Que um conjunto é igual, se e somente se um está contido no outro e o outro está contido no um. Bom, vamos continuar aqui. Demonstração sobre inclusões de conjunto. Então, pessoal, essa equivalência que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Que A igual a B, se e somente se A está contido em B e B está contido em A, ela oferece uma pista para você justificar, demonstrar, verificar, mostrar, provar, né? Como você preferir chamar tudo isso, que um conjunto é igual ao outro. Então, eu te dei dois conjuntos, né? Você precisa verificar, né, para você ter certeza do ponto de vista matemático, que aqueles dois conjuntos são iguais. Como que você tem que fazer isso, matematicamente falando? Você pega um conjunto, prova que ele está contido no outro, pega o outro, prova que ele está contido no um. Professor, como que eu provo que um conjunto está contido no outro? Pega um elemento arbitrário lá e mostra que ele também está naquele outro conjunto que você está querendo provar. Isso vai provar que um conjunto está contido no outro. Para provar que o outro está contido no um, pega um elemento arbitrário no outro e prova que ele está no um. Ok? Então, basicamente é isso. Vou analisar esse exemplo aqui, fazer com vocês, né? Para vocês terem uma base, ter uma ideia de como que funciona isso. Eu quero provar, ó, eu tenho aquele conjunto ali, ó, o conjunto A, que é o conjunto formado só pelo número 3, e o conjunto B, que são quem? Todos os x que satisfaz a seguinte equação: 2x mais 1 igual a 7. E eu quero, né, que você mostre o quê? Que o conjunto A é igual ao conjunto B. É igual ao conjunto A. Então, ó, mostremos, né? Mostremos que A é igual a B. Né? Para você mostrar isso, né? Ou seja, para isso, é suficiente que duas coisas aconteçam. A esteja contido em B e B esteja contido em A. Então, agora eu vou primeiro mostrar a primeira inclusão, que é o A contido em B. Então, vamos mostrar a primeira inclusão. Então, ó, como que eu mostro? Seja X um cara qualquer em A. Seja X pertencente a A, cara qualquer. Então, eu tenho que usar alguma propriedade matemática, né? E de alguma forma justificar que esse X está lá no conjunto B. Bom, que propriedade eu vou usar? Eu vou usar que A é um conjunto que só tem o número 3, né?
Então, como A é um conjunto formado só pelo elemento 3, né? A gente vai ter o que, então? Temos que, né? Se x está em A e A é um conjunto unitário, que só tem um único elemento, a gente tem o quê? O x só pode ser quem? Só pode ser o 3. Temos que x é igual a 3. Ok? Opa, vamos voltar aqui. É isso. Deu uma escapada aqui, gente. Se x está em A, como A é igual a 3, temos que x é igual a 3. Professor, mas se isso A fosse um outro conjunto com outra propriedade? Você teria que utilizar o fato que x satisfaz essa propriedade ou aquela propriedade, conforme for dado o conjunto. E usando essa propriedade, você teria que, de alguma maneira, aí, fazer uma manipulação algébrica, uma manipulação lógica, matemática, e verificar, né, falar para mim, escrever, que esse elemento, justificar que esse elemento está lá no outro conjunto B. Beleza? Nesse caso aqui, o argumento lógico que eu vou usar é o quê? O A só tem um elemento, então o x só pode ser aquele elemento 3. Se x é igual a 3, logo, eu quero provar o quê? Eu quero provar que x está em B. Como que eu provo que x está em B? Eu provo que x satisfaz a propriedade que caracteriza B. Professor, quem é a propriedade que caracteriza B? A propriedade que caracteriza B é a propriedade você pegar o número x, multiplicar por 2, somar com 1 e dar 7. Será que o 3 satisfaz isso? Vamos ver. Logo, 2 vezes 3 mais 1 é igual a quem? Bom, 2 vezes 3 a gente sabe que vale 6. 6 mais 1. 6 mais 1 é igual a quem? É igual a 7. Opa, o resultado deu 7. Olha que legal. Então, eu peguei um 3, que é um elemento que está no conjunto A, e verifiquei que ele satisfaz a propriedade que caracteriza o conjunto B. Por quê? Porque o 3 é um número que, ao multiplicar por 2, somar com 1, deu exatamente o resultado 7. Né? Deu o resultado 7. Assim, a gente conclui o quê? Assim, x pertence a B. Pertence a B. Como x foi considerado de modo arbitrário, todo x de A está em B. A gente pode dizer, né? Todo x de A está em B. Todo x que pertence a A, x também pertence a B. Daí, a gente mostra o quê? Isso daqui mostrou o quê pra gente, então? Isso aqui mostrou, eu peguei um cara qualquer de A, e provei que ele está em B. Isso mostrou o quê pra gente, então? Que A está contido em B. Eu vou chamar isso aqui de 1. Equação 1. Agora eu vou provar o quê? A outra inclusão. Eu vou provar que B está contido em A. Para eu provar que B está contido em A, eu tenho que pegar um cara qualquer em B e provar que ele está lá dentro do A. Ou seja, eu vou ter que provar que ele é o número 3. Por quê? Porque A é o conjunto que só tem o número 3, não é mesmo? Então, ó, se x pertence a B, agora eu não posso falar que x é 3. Por quê? Porque x está em B. E B não é, a princípio, né, no primeiro momento, B não é o conjunto que só tem o 3 lá dentro. Ele é o conjunto de todos os x, tal que eu multiplico esse x por 2, somo com 1 e o resultado dá 7. Então, ó, seja x pertencente a B. O que eu posso falar do x por estar em B? O máximo que eu posso falar é o quê? Bom, se x está em B, então eu posso falar o quê? Eu posso falar que eu não sei quem é esse x, mas pela propriedade que caracteriza o B, eu posso falar que 2 vezes x mais 1 é igual a quem? É igual a 7. Agora eu faço o quê? Eu subtraio 1 de ambos os lados dessa igualdade aqui, né? O que vai acontecer? Logo, né, se eu subtrair 1, vai ficar aqui 2x mais 1 menos 1 igual a 7 menos 1. Ok? Menos 1 mais 1 dá 0, né? Isto é, 2x, né? Menos 1 mais 1 dá 0, então fica aqui só 2x, 7 menos 1 dá 6. E agora, se eu divido dos dois lados isso aqui por 2, né?
Então, dividindo por 2, o que a gente tem, então? A gente tem que x é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Opa, x é igual a 3. Assim, a gente conclui o quê, então? Assim, x pertence ao conjunto A. Como x era arbitrário, né? Como x é arbitrário, todo x que está em A também está em B. Ou seja, segue que, né, se todo x que está em A também está em B, segue o quê, então? Segue que, aliás, se todo x está em B, a gente acabou concluindo que ele está em A, segue que B está contido em A. E eu chamo isso aqui de 2, né? De 2. Agora, se eu juntar 1 e 2, então, ó, de 1 e 2, a gente tem o quê, então? A gente tem que, ó, o 1 diz o quê pra gente? A equação, a inclusão 1, né? Que A está contido em B. E a inclusão 2 diz o quê pra gente? Que B está contido em A. Então, quando eu junto 1 e 2, a gente tem o quê, então? Que A está contido em B e B está contido em A. Só que isso aqui é equivalente ao quê? Que a gente até tinha visto no slide aqui. A igual a B, sei somente se A está contido em B e B está contido em A, né? Portanto, a gente conclui o que, então? Portanto, A é igual a B. Olha que coisa linda. Então, isso aqui é um exemplo que ilustra aí pra gente como que a gente justificaria, provaria, demonstraria matematicamente que um conjunto é igual ao outro. Usando o quê? Usando a inclusão. Usando a inclusão de conjuntos. Bom, para finalizar aqui agora, então, pessoal, vamos ver aqui, então, as propriedades que tem a inclusão, né? As propriedades que tem a inclusão. Deixa eu só ajustar aqui, que deu uma escapada aqui, beleza. Então, ó, para finalizar, vamos ver a questão, então, das propriedades da inclusão de conjuntos, né? Então, a gente considerar aí A, B e C conjuntos arbitrários, né? Quais são as propriedades principais que a gente tem de inclusão de conjuntos? A primeira, o vazio está contido no conjunto A. Então, qualquer conjunto A tem o conjunto vazio como um subconjunto. Porque o vazio é um conjunto que não tem elementos, né? Então, ele está, teoricamente, em qualquer conjunto. Okay? Ele representa um nada. Igual o zero, quando você está contando, lembra? Sabe quando você vai contar? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 4, representa a ausência, no sentido da contagem. O conjunto vazio, no sentido dos conjuntos, ele representa o quê? Ele representa essa ausência. Então, ele seria o conjunto que não tem elemento. Então, é como se ele fosse o zero, vamos dizer assim. Assim como o zero está para os números, o conjunto vazio está para a teoria de conjuntos, né? Então, ele seria como se fosse o zero. Ele representa ali a ausência, né? E assim como o zero a gente utiliza muito e tem muita importância na matemática, o conjunto vazio também tem sua importância. Então, uma das primeiras propriedades é que o conjunto vazio está no conjunto A. Outra propriedade também é reflexiva, que diz o quê? Que um conjunto sempre está contido nele mesmo. Por quê? O que é a definição de um conjunto estar contido no outro? Todo elemento de um tem que ser elemento do outro. Se eu pensar, será que todo elemento de A está em A? Sim, se um elemento está em A, então ele está em A. Isso é uma coisa que é evidente do ponto de vista lógico, né? Todo elemento de A é um elemento de A, então A está contido em A, segundo a noção de inclusão. E essa propriedade a gente chama de reflexiva. Uma outra propriedade que a gente tem é a antissimetria, que é a propriedade antissimétrica, que diz o seguinte: se um conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, então A é igual a B, que é essa noção da equivalência que a gente acabou de discutir aí nos slides anteriores, não é mesmo? Então, isso chama de antissimetria, né? Se um conjunto A está contido em B e um conjunto B está contido em A, então A é igual a B. Essa aqui é uma propriedade que a gente assume que a gente tem nos conjuntos. Todas essas propriedades, pessoal, é possível demonstrar elas, ok? Porém, a demonstração ela é, de certa forma, simples, não tem muito segredo aqui, né? É só você analisar aí que se um elemento A está em B, se um conjunto A está contido em B, então todo elemento de A é elemento de B, beleza? E se todo elemento de B
é um elemento de A, então B está contido em A, e você vai concluir, então, o que você conclui com isso? Todo elemento de A é elemento de B, todo elemento de B é elemento de A. Porém, isso nada mais é o quê? Que a definição que a gente viu de conjunto ser igual. Aqui, ó. Conjunto é igual quando todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A. Então, isso nada mais é que a definição. Então, você poderia escrever isso aí e justificar. Beleza? Mas aqui eu vou apresentar apenas para vocês. E a propriedade transitiva, que é uma propriedade bem plausível também. Se um conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto C, então o A está contido em C. Como você justificaria isso? Se A está contido em B, então todo elemento de A é elemento de B. Se B está contido em C, então todo elemento de B é elemento de C. Em particular, aqueles elementos que eram de A que estavam em B, eles também vão estar lá em C. Conclusão, os elementos de A vão estar todos lá em C. E você, portanto, conclui o que então? Que os elementos de A estão todos em C, ou seja, o A está contido em C. Então, esse é o argumento lógico aí. Você poderia escrever isso que eu acabei de falar para vocês, que seria a demonstração para essa propriedade 4 aí, que é a propriedade da transitividade. Então, essas aí são as propriedades clássicas aí que você tem para a inclusão de conjunto, né? Se você quisesse pegar um exemplo aqui, ó, você poderia pegar o A como sendo o conjunto formado pelos números 1, 2, o B como sendo o conjunto formado por 1, 2 e 3, né? E o C como sendo o conjunto formado por 1, 2, 3 e 4, né? Veja aqui, a gente tem o que aqui? Que A está contido em B e a gente tem também o quê? Que o B está contido em A. O A está contido em B e o B está contido em A, né? E a gente vai concluir, então, o quê? Que essa propriedade... Desculpa, B está contido em A, não. B está contido em C, né? Falei A, mas escrevi A, mas é C aqui, desculpa. Estava com o item anterior na cabeça. Então, o A está contido em B, o B está contido em C. Esse é um exemplo, ó. O A está contido em B, o B está contido em C. Você vai concluir, então, o quê? Que o A está contido em C. Beleza, gente? E você pode ver isso no diagrama, né? Você pode pegar aqui um conjunto A que tenha o 1 e o 2. Você pode pegar um conjunto B, né? Que tem, além do 1 e do 2 aqui, que tem o 3. E você pode pegar um conjunto C, que além do 1, 2 e 3, tem também o 4. Olha que legal. Poderia representar assim. Um outro caso clássico também, né? Um outro exemplo que a gente tem é o quê? A gente sabe que os conjuntos dos números naturais são também números inteiros. E o conjunto dos números inteiros também estão contidos onde? No conjunto dos racionais, que são os caras na forma de fração, né? O que a gente conclui disso, então, por essa propriedade, né? Que os naturais estão inclusos, né? Naturais estão contidos aonde? Lá nos racionais, que são o conjunto com os números na forma de fração. O Z é o conjunto dos números positivos e negativos e o zero. E os naturais é o conjunto dos números 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês, então, a respeito de inclusão, nessa aula de hoje, basicamente, era isso. Então, até uma próxima oportunidade e um abraço a todos. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo.